Pronto, agora tá gravando, hein? Qualquer coisa agora, se preocupado aí não, porque vai ficar pra sempre no YouTube que vocês for falar. Depois que a gente acabar essa videoaula, eu vou postar lá no AVA, que é Ambiente Virtual de Aprendizagem, lá naquela sala online, né? A aula, os vídeos resumidos da aula e uma atividade. Essa atividade vai ser referente a essa aula. Vai ser uma pergunta, um VOF, um fórum, enfim, cada semana a gente vai fazer uma coisa diferente. E aí vocês vão ter uma semana para poder responder essa atividade. Uma semana a partir do momento da aula. Então, por exemplo, as nossas aulas são sextas, né? Então hoje eu lanço e vocês vão ter até a próxima sexta para responder a atividade dessa aula de hoje. Porque na próxima aula a gente vai ter outra aula e aí a atividade já vai ser da próxima aula. Essas atividades vão contabilizar aqueles 30 pontos do trabalho, né, que eu tenho. Trabalho e prova. Prova vale 70, trabalho vale 30. Tá? Lá no grupo, lá na sala de vocês, já tem as perguntas da primeira VA. Tá? Assim que vocês entrar, vocês já vão topar com as perguntas. São 10 perguntas que vão valer 30 pontos da primeira VA. Prova. Vocês devem estar se perguntando aí das provas, né, que foram adiadas por conta disso. Aliás, seria hoje a prova de vocês, né? As provas a gente ainda está pensando. Inicialmente, quando decretou a quarentena, estava se ventilando que seriam 15 dias, né? Mas a gente já está percebendo que não vai ser só 15 dias. Se for só 15 dias, a gente ia adiar a prova, vocês iam fazer prova presencialmente como normalmente faz, né? Agora que adiando a quarentena, provavelmente a gente vai optar pela prova online, sabe? Mas quem decide não é a gente, quem decide é a presidência em Anápolis, a gente só cumpre ordens. Então, estamos esperando eles discutirem, conversarem sobre isso para definir. Se a prova for online, a gente vai usar esse sistema, mas para isso todo mundo tem que estar acessando ele. Então a gente tem que resolver todos os problemas antes. Todo mundo já consegue acessar, assim, do ponto de vista de entrar com a senha, e a senha está funcionando, só que lá dentro eu sei que não tem nada, mas tá entrando no sistema todo mundo? Alguém está tendo um problema, aliás? Bom, aparentemente todo mundo. Se tiver alguém que tiver não tendo problema, aí a gente... o português... Química já tá também? Ah, interessante. Química é do Matheus, né? E português é 100% online mesmo, né? Certo. Ótimo, se está todo mundo entrando é um problema a menos. Então, provavelmente, amanhã, dizendo pessoal que hoje eles iam terminar. Então, até a meia-noite, talvez, aí, acabou hoje, e aí passa a ser amanhã, e eles não terminaram. Essa é a regra básica, universal de tudo aqui nessa faculdade, mas tá bom. Então, abri essa sessão, mandei os vídeos lá no grupo do WhatsApp de vocês, essa vez só, né? A partir da próxima aula, vocês têm que ver pelo AVA. Aliás, quando o AVA estiver funcionando, eu recomendo a todos que entrem no AVA e reassistam esses vídeos, para que o sistema consiga dar presença para vocês nessa aula. Tá? Então, bota o vídeo e vai fazer outra coisa. Tá? Estão tendo aula hoje, não é necessário. Não. Na época da prova também, vocês vão acabar revendo os vídeos para poder estudar. O conteúdo da primeira VA, eu ainda não postei lá, tá? Na verdade eu não postei nada lá porque não ficou pronto. Mas esse eu só vou postar depois que tudo estiver calmo, tranquilo, porque como eu expliquei para vocês, eu estou organizando e cuidando da parte do EAD de Goianésia inteira, né? Então, de 5 em 5 minutos, um idoso manda uma mensagem para mim perguntando como é que instala o YouTube no computador. Aí eu tenho que respirar fundo, né? E não mandar a pessoa... E aí eu respondo a pergunta dela tranquila, né? Então é um exercício de paciência que eu estou tendo essa semana. Ao fim do mês eu vou virar um budista. Que ao fim do mês já é terça-feira que vem, tá? Então vamos lá, chega de lenga-lenga. Alguém tem alguma dúvida a respeito do funcionamento, dessa disciplina online? Gente, fica à vontade. Eu sou uma das pessoas que melhor pode responder essas dúvidas para vocês, porque o que eu não souber eu vou procurar em Anápolis e trago para vocês. Uma coisa que eu peço mais uma vez em nome da instituição é desculpas pelo que está acontecendo, fugiu do nosso controle, e o que a gente está fazendo é para que não exista mais prejuízo
e que isso vai durar só o tempo da quarentena, tá, gente? Então eu sei que tem muita gente revoltada aí com esse negócio de ter aula online, eu entendo, concordo com vocês, mas a gente não tem outra maneira, tá? Ou faz isso ou desrespeita uma recomendação sanitária importantíssima, e a faculdade não quer na conta dela, a culpa dela, mortes. Que isso é sério, né? A gente não vai passar problema nenhum. A gente, eu digo vocês, porque eu já sou quase idoso, né? Mas todo mundo aqui tem pai, mãe, avô e vó, né? E essas pessoas são um grupo de risco. Então a gente tem que tomar cuidado por elas também. Então vamos lá. Vocês estão vendo os slides aí? Ou é só minha cara que vocês estão vendo? Slide, né? Beleza, então. Desculpa, gente, tô meio gripado. Nada sério, não. A aula de hoje, então, é de morfologia de solos. Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. Até a primeira VA, então, a gente viu aquela parte mais estrutural, de formação de solo, da parte mineral de solos, né? Inclusive, a gente vai ter que trabalhar um pouco melhor essa questão da prática em cima disso. Mas depois a gente vai ver as práticas quando a quarentena for encerrada, a gente vai retomar com força total e repor todo esse tempo perdido. Embora nossa disciplina estava em dia com as horas práticas, né, que a gente tem aí 45 minutos por semana e já tínhamos feito 2 aulas práticas de algumas horas, né, aquela no dia que a gente estava montando o experimento lá foi quase que a manhã inteira. Então meio que a gente está... deixa eu só fechar o WhatsApp, porque tem um inferno aqui que não para de falar comigo. Ok, it's ok. Então hoje nós vamos entrar em que ponto? Na parte de morfologia, né? Vocês estão vendo a seta do mouse? Sim? Pode perguntar. Bom, a primeira VA foi tudo que a gente viu em sala de aula. Por sorte, aquela vez a gente repôs, né? Então da primeira VA não tem nenhum conteúdo que começou, né? A gente está começando hoje no primeiro conteúdo da segunda VA. Tá? Então todas as aulas que a gente teve presenciais foi da primeira VA. Pessoal, se tiver picotando meu áudio, vocês falam que eu repito, não tem problema não. Então vou tentar até falar mais devagar, que às vezes picota e não atrapalha tanto. Morfologia de solos, né? A morfologia, até perguntei pra vocês estão vendo a seta do mouse minha, então, né? Ou não? Ah, não tá vendo a seta não. Bom, então vamos ter que usar a imagination aí. No primeiro tópico ali, aqui nessa página a gente tem o que é a definição de solo. Tá? E aí pra gente entrar na questão de morfologia. Morfologia do solo, o próprio nome diz, morfo, forma, logia, estudo, então seria o estudo das formas do solo. E aí basicamente a gente entra no nosso sistema de classificação de solos. Tá? Mas antes vamos só retomar o que é solo. Os solos aí são corpos, coleção de corpos naturais, constituído por parte sólida, líquida e gasosa, tridimensional e dinâmico. Lembra da primeira aula que a gente viu? Tem alguém com o microfone aberto aí? Vou tomar a liberdade de silenciá-lo, porque está dando um eco. Deixa eu ver. Pronto. Coleção de corpos naturais constituída de parte sólida, líquida e gasosa. Lembra na primeira aula que a gente falou? Solos são tridimensionais, que a gente considera tanto superfície ali, né, a comprimento, largura, quanto profundidade, né? O solo também é tudo aquilo que está profundo. Então ele é 3 dimensões. Ele é frente, ele é lado e ele é fundo. Né? Constituído de parte sólida, líquida e gasosa. O meu solo, existe um termo que a gente chama dentro da ciência do solo, que é a palavra solum. Vou até escrever ele aqui no chat. Solum é o nome que a gente dá para tudo. Normalmente, quando eu me refiro a solo, eu estou falando só daquelas partículas sólidas mesmo. Da areia, silt, argila, da matéria orgânica, da palhada, enfim, daquilo que eu consigo pegar. O solum
é tudo. O que, que é tudo? É tudo que o solo compõe, tanto nessas partes sólidas, que a gente normalmente chama de solo, quanto o que está nos espaços vazios entre essas partículas. Esses espaços vazios nós chamamos de poros. Vou mandar aqui, ó. Tá? Os poros do solo são esses buracos. Imagine você pegar um frasco de maionese e a gente enche de brita esse frasco. A brita é uma partícula grande, né? Então eu consigo ver o espaço vazio entre elas, né? Porque ele também vai ser grande. Quanto maior a partícula, maior o espaço vazio entre elas. Esse espaço vazio que a gente chama de poro. Tá? É um buraco. Basicamente, quando a gente fala, os poros da pele estão abertos, estão entrando ácaros, não sei o que. Então, poros são o quê? São aqueles buraquinhos que a gente tem na pele. Enfim, no solo é o mesmo critério. Os poros são os espaços vazios entre as partículas sólidas. E é nos poros que vive minha água e meu ar. Tá? E tudo isso, minha parte sólida, minha parte líquida e minha parte gasosa, é o tal do sólum. Tá? Qual que é a importância disso dentro da agricultura, né? A parte sólida a gente tá bem claro, né? O solo por si só, a matéria orgânica, o solo como sustentação de raízes, né? Tudo, a terra em si, a parte sólida, essa tem importância e é o que mais a gente trabalha. A parte líquida também tem importância. A parte líquida normalmente está ligada à água, né? E na água, tudo que está dissolvido nela no solo. E aí entra um conceito químico que nós chamamos de solução. O que é uma solução? É um soluto mais um solvente. Solução é tudo aquilo, todo líquido que tem alguma coisa dissolvido nela. No solo nós chamamos isso de solução do solo. Ou seja, minha água que está no solo, ela não é pura. De jeito nenhum, ela está até suja, né, por não dizer. Ela está ali cheia de coisas dissolvidas, as coisas do solo. Né? Que coisas são essas? Nutrientes. Né? Em boa parte dos nutrientes que são absorvidos pelas plantas, tem que estar disponível, dissolvidos em água. Então, o que nós temos no solo, como soluto, a gente pode chamar de nutrientes, e como solvente, a própria água. Então, a solução do solo também é chamada de solução nutritiva, que é de onde a água vai buscar a nutrição dela. A água não, a planta, perdão. Né? Então, quando você planta lá um pé de soja, e aí você está regando ele, a gente sabe, senso comum, né, que planta precisa de água. Né? Faltou água, a planta morre. Faltou água, a planta morre. Por quê? Primeiro, pela própria falta d'água, que é um composto fundamental na vida da planta. Segundo, que a única maneira que uma planta tem de absorver nutriente é através da água do solo. Ela absorve a água e tudo que está dissolvido nela, os nutrientes, a solução do solo. Então, entender esse conceito de parte sólida e gasosa é fundamental. Né? A parte sólida é composta, então, pelas partículas, areia, silt, argila, matéria orgânica. A parte líquida pela solução do solo, ou seja, a água e os nutrientes que estão dissolvidos nela. E a parte gasosa pelo ar que está ali no meio. A importância do ar a gente vai ver melhor lá na disciplina de microbiologia, né? Porque eu tenho uma série de organismos, de bactérias e fungos que são benéficos para as plantas, que respiram e que precisam de oxigênio. Né? Então, quando esse solo, por exemplo, está compactado, essa fração porosa onde o ar fica, ela é prejudicada, né? Porque eu espremo o meu solo e aquele espaço vazio que estava entre as partículas diminui, né? Porque eu espremi. E aí não tem mais espaço para ficar o ar nem a água. E aí eu tenho prejuízo muito grande do ponto de vista da porosidade. Então esse é um dos prejuízos que a compactação do solo traz. Não é só oferecer resistência para as plantas crescerem, né, nas raízes, mas sim na disponibilidade de água e nutrientes e ar. Né? Formados aí por materiais minerais e orgânicos, segundo o tópico agora, que ocupam a maior parte do seu manto superficial das extensões continentais do planeta. Então, é um conceito básico. O solo é feito por parte mineral e orgânica. Levando para o solo seria areia, silt, argila. E a matéria orgânica entra no ponto de vista orgânico. Nutrientes é da fase mineral. Tá? A gente vai falar melhor disso também mais para frente. Ocupa a maior parte do manto superficial do planeta. Contém matéria viva,
pode ser vegetado na natureza onde ocorrem e ocasionalmente são modificados aí por atividades do homem. Então, esse último tópico é fundamental, porque antes, em conceitos anteriores, a atividade humana não contabilizava no conceito de solo. Então, o solo, para ser solo, tanto faz se ele podia ou não ser alterado por atividades humanas. Hoje a gente sabe que um solo, para ser solo, ele pode ser alterado benéfica ou prejudicialmente pelo ser humano. Quando a gente, por exemplo, pega um solo, joga calcário, corrige a acidez, aduba, melhora a matéria orgânica, a gente está alterando as condições daquele solo, mas está alterando para melhor, do ponto de vista agronômico. Então, essa alteração, o solo se permite ser alterado, e ele responde muito bem a essa alteração que o ser humano promove. Aliás, basicamente a nossa profissão está em cima disso, que é poder alterar o solo e torná-lo produtivo. Então, é algo muito interessante. Cada dia mais a ciência está caminhando no sentido aí da gente conseguir fazer milagres em áreas que antigamente, 10, 15 anos atrás, seria impossível de se produzir. Hoje a gente consegue produzir aí, não vou dizer com certa facilidade, mas antes o que era impossível agora a gente consegue, graças aí à ciência, tá? Sim. Produzir nada, né? Sim, é possível, teoricamente, reverter um processo de desertificação de um solo. O que vai entrar na questão é, isso é economicamente viável? Entendeu? Eu tenho o deserto do Saara, eu consigo fazê-lo produtivo novamente? Sim, se eu pegar, por exemplo, uma área de 1 por 1, eu consigo mexer na argila dele, eu consigo colocar matéria orgânica, eu consigo fazer o miséria e tornar aquele solo capaz de produzir. Só porque eu consigo fazer isso numa extensa área, consigo também. O quanto que eu vou gastar para isso? Bilhões de dólares. Com esses bilhões de dólares não é mais fácil comprar uma terra um pouco mais fácil de manejar? Então o ser humano ainda não chegou no ponto do pra quê. Tipo assim, a gente consegue, mas pra quê? Que eu vou gastar esse mundaréu de coisa nessa área. Então a economia ainda é o que pesa nessas escolhas. Sim, a gente está passando por isso aqui no Brasil, lá na área do Jalapão, no Tocantins. Já viram aquele... É um deserto que está crescendo, né? Quando a gente fala deserto, como eu expliquei para vocês, tira da cabeça areia. Estamos falando de áreas que não produzem viva. O Vitor Macena perguntou onde eu vou colocar o slide. Não, eu vou colocar o slide no AVA, lá no ambiente virtual de aprendizagem. Vai estar o vídeo, embaixo dele vai estar o slide para vocês poderem baixar. Tá? E aí, abaixo disso já vai estar a pergunta da semana também. Provavelmente amanhã vocês já devem ter acesso. Farei o possível para que o acesso de vocês seja regularizado amanhã, que vocês já podem ter aí a semana toda, sem prejuízo, para poder responder. Tá? Outra coisa, gente. Dentro do AVA, não funciona muito bem horários. Tipo assim, professor, eu tenho que responder esse questionário na aula do senhor? Não. Você tem que responder, participar, atuar até uma data. Funciona prazos. Tá? Tipo assim, a gente põe um prazo de ser até na próxima sexta. Então vocês podem responder de manhã, de madrugada, qualquer hora. Não tem bem hora para funcionar, mas a gente trabalha com prazo. Então, entendendo um pouco, relembrando esse conceito de solo, a gente vai partir para a classificação logo, que são os horizontes. Aliás, eu acho que são 3 vídeos, eu mandei só 2. Enfim, vou lá, depois eu mando, se for o caso, o terceiro. O solo, então, ele se forma, gente, na natureza e todo solo respeita um padrão morfológico, um padrão de forma, que é o que nós chamamos de horizontes. Horizontes por quê? Porque ele retém esse formato horizontal. São camadas
Por isso que a gente tem a necessidade de abrir uma trincheira para poder ver isso, né? Então eu furo um buraco. Esse buraco, essa parede que eu estou vendo aí, ó, nós chamamos de perfil. Perfil do solo. Então eu furo uma trincheira para poder ver o perfil do solo. Esse perfil ele é constituído por diversas camadas que nós chamamos de horizontes. Horizontes porque elas são horizontais, né? Cada camada do solo ela é formada de um jeito diferente, ela é formada de uma maneira diferente, ela está presente numa região que às vezes outra não está, né? E o conjunto dessas camadas é que dá nome ao solo. Então, o sistema de classificação de solos que a gente tem diferencia um solo do outro baseado na presença ou na ausência de determinadas camadas. Um exemplo, latossolo, um solo muito comum que a gente vai falar demais durante o curso. Ele é um solo que apresenta basicamente 3 tipos de horizontes. Um horizonte A, um horizonte B e um horizonte C. O que diferencia ele de outros solos? O horizonte B dele tem que ser muito profundo. Ele é obrigatório de ter no mínimo 50 centímetros de profundidade de horizonte B. E o que vai diferenciar um horizonte do outro? Vamos falar aí dos principais horizontes. Deixa eu ver se tem um slide. Tem, um para cada, né? Aqui na foto vocês estão vendo que eu tenho camadas, né? Essa primeira camada verde de grama, isso aqui também é considerado solo, tá? A gente chama de horizonte O, orgânico. Seguido dessa camada de solo mais escura, que é horizonte A. Seguido dessa camada de solo branca, que é o horizonte E, que não acontece em todos os solos, mas já explico por quê. Depois seguido dessa camada de horizonte B. Tá? Pode ser que esse horizonte E não exista em boas partes do solo, tem aí O, A, B. Né? E depois do B eu tenho o C. O C é o horizonte mais amado por vocês, alunos. Né? Por quê? Porque é a hora de parar de cavar. A hora que encontra o horizonte C é porque acabou a trincheira, não precisa cavucar mais. Isso pode acontecer com 40 centímetros, dependendo do solo, isso pode acontecer com 1 metro, isso pode acontecer com 4 metros. Então depende muito da classe de solo. E eu normalmente aprendo um palavrão novo a cada aula nova de trincheira que a gente tem, né? Só um minutinho, gente. Pessoal, a Welica reclamou que está cortando. Tá cortando também o de vocês ou só ela que está nos dados móveis? Tá não, né? Tá de boa? Não? Então vamos seguindo. Depois ela tem que assistir a gravação da aula, né? Por isso que a gente está gravando. Bom, o primeiro horizonte então que a gente tem é o horizonte O. A gente chama o horizonte O de horizonte superficial. Por quê? Porque ele está na superfície. Ele está lá em cima, né? É um horizonte O, ele recebe esse nome O por ser orgânico, né? Horizonte O de orgânico. Ele é composto de quê? Ele é composto de matéria orgânica. Então, por exemplo, quando a gente vai num pasto, a pastagem é horizonte O. Quando a gente vai num bosque, aquelas folhas caídas que estão sobre o solo, aquilo é horizonte O. Quando a gente está numa lavoura recém-colhida de milho, aquela palhada que ficou no chão é horizonte O. Né? Então, o horizonte O é qualquer tipo de superfície orgânica, seja ela viva ou morta. Tá? Então, pode ser um capim que está vivo, pode ser o resto de cultura da soja que colheu, pode ser matéria orgânica em decomposição, no caso um grupo de solo que chama organossolo, enfim, qualquer tipo de matéria orgânica superficial no solo, a gente chama de horizonte O. Tanto que eu tenho aí algumas diferenciações ali, O1 e O2, os dois últimos tópicos, se refere a isso, né? O1 é quando eu tenho um material em decomposição, ou seja, um material que eu consigo identificar. Olha, isso aqui é resto de milho. Isso aqui é folha seca, isso aqui é capim, tá? Então eu consigo identificar o que é. A gente chama de O1. O2 é quando aquilo já está degradado num nível que eu não sei o que foi. Eu sei que é só um resto de turfa, daquela coisa mais... parece um esterco moído, aquela coisa mais
degradada mesmo. Eu não sei se aquilo um dia foi folha, se aquilo um dia foi milho, se aquilo ali foi palhado, enfim, eu não sei o que foi, porque já decompôs tanto que já perdeu as características iniciais. A gente chama de O1 e O2 nesses dois casos. Eu posso também ter horizontes O tão espessos, cerca aí de 30 centímetros de profundidade só de horizonte O, e nesse caso, obrigatoriamente ele tem que ser um O morto, porque assim, se eu for olhar uma pastagem bem cuidada, o capim alto eu tenho mais de 30 centímetros fácil, né? Então não configura. Se eu tiver mais de 30 centímetros de matéria orgânica já em O2, esse horizonte O muda de nome, e ele vai deixar de chamar O e vai chamar ístico. Vou escrever aqui, ou horizonte H. Outra coisa importante, a abreviação da palavra horizonte é HZ. Então a gente pode falar assim, HZB, que é horizonte B, né? HZA, horizonte A. Tá? Então a gente vai ver aí algumas abreviações bem comuns, né? O segundo tipo, aqui fotos, ó. Do lado esquerdo tem um monte de folha seca. O nome técnico para isso é serrapilheira. Tá? A gente tem serrapilheira aí de folhas secas, horizonte O. Do lado direito, eu tenho aquela camada mais em cima, bem escura. Aquilo é horizonte O2, né? Matéria orgânica decantada, totalmente decomposta. Então aí eu tenho um pouquinho ainda de capim, enfim. Esses são os horizontes O, né? E aqui a gente consegue ver outros horizontes também na figura à direita. O segundo tipo de horizonte, que nós também chamamos de horizonte superficial, tá? É o horizonte A. Quando eu falo de horizonte superficial, tenham em mente que ele está na superfície, por isso que ele tem esse nome. Quando ele está abaixo disso, ele chama de horizonte subsuperficial. O O e o A são os dois únicos horizontes superficiais. Outros horizontes não podem estar na superfície. Então, o O é o horizonte superficial orgânico e o A é o primeiro horizonte superficial mineral. Ele é feito exclusivamente de solo. Ele não tem matéria orgânica. Então o A começa onde o O termina. O horizonte O é um dos poucos horizontes que não são obrigatórios de estar presente em todos os solos. Eu tenho solo, por exemplo, que está desnudo, né? Um solo sem cobertura, um solo sem matéria orgânica, ele não tem horizonte O. Ele começa o perfil dele direto no horizonte A. Então o horizonte A é o primeiro horizonte de todas as classes de solos. É o único horizonte que obrigatoriamente está presente em todos os solos. Eu tenho solo sem A, eu tenho solo sem B, eu tenho solo sem C, mas eu não tenho solo sem A. Ele é o solo, ele é o horizonte, melhor dizendo. Eu não posso falar que o horizonte A é o solo não, tá? Porque ele é parte do solo. Ele é só uma camada. O horizonte A é o horizonte mais importante para a gente na agronomia. Por quê? Porque é o horizonte que vai receber toda a nossa prática de manejo. É o horizonte que recebe adubação, é o horizonte que a grade passa, é o horizonte que tem a queima da matéria orgânica, é o horizonte que a semente vai germinar, é o horizonte que as raízes vão crescer, com exceção de algumas culturas, obviamente, que tem uma raiz mais profunda, como por exemplo eucalipto, cana, girassol. Boa parte das culturas de grãos tem aí o horizonte A como o principal horizonte onde eles vão explorar. Então o horizonte, para mim, da agronomia, mais importante dentro da prática de manejo. Dentro da classificação, não é o mais importante. Mas para a produção, sim. Pergunta, deixa eu ver. Se tem solo sem horizonte C, quando for cavar a trincheira, como vai saber que tem que parar? Boa pergunta. Solo sem horizonte C, normalmente são os neossolos. A gente nem cava a trincheira nesses solos porque eles são muito rasos. Então, o neossolo, que é um solo que não tem C, o neossolo litólico, ele já sai do horizonte A direto para o R. E é aquelas pedreiras. Um horizonte A ali de 3 centímetros, você consegue cavar ele com a ponta da botina e aí já chega direto na pedra. E aí não precisa cavar. Esse solo que não tem horizonte C. Esse solo. Então, continuando, o horizonte A é aquele de maior importância na agronomia, né? Então, é aqui que a gente vai fazer todo o manejo. É aqui que a erosão vai levar todo o meu dinheiro embora. Quando eu tacar um adubo aqui e não cuidar, a primeira chuva leva tudo do ar, entendeu?
Então é um horizonte que eu tenho que mais me preocupar do ponto de vista físico e químico na hora de produzir. Tá? Ele diferencia do horizonte B, por exemplo, pela cor. Né? Como que eu sei que um horizonte A acabou e começou o B? O horizonte A ele é mais escuro do que o B por conta da matéria orgânica da superfície. A matéria orgânica, quando decompõe, ela deixa umas partículas de cor negra que vão deixando o solo mais escuro. Então, quando eu furo a trincheira, que eu vejo que meu horizonte A acabou é quando ele ficou mais claro. Então, a diferenciação morfológica do A para o B é essa. Existem algumas situações, como por exemplo nessa figura aqui, ó, eu consigo ver uma linha certinha de onde acaba um horizonte e de onde começa o outro. Eu consigo dizer com clareza onde começa o horizonte A, que é esse escuro, onde começa o B, que é esse amarelo, e onde começa o C, que é esse mais cinza. Eu consigo dizer com precisão. Isso é o quê? Isso é um tipo de transição de horizonte que nós chamamos de abrupta. É quando tem uma mudança de um horizonte para o outro de uma vez. É ótimo quando a gente vê em campo porque é facinho de identificar. Mas normalmente não é assim que está. Está desse jeito aqui, ó, que nós chamamos de horizonte transicional gradual. Onde o A passa para o B de forma gradual, aos poucos. Então não é que está escuro e de repente fica claro. Não, está escuro, vai ficando claro, vai ficando claro, vai ficando claro, de repente ficou claro. Nessa situação, então, eu tenho esses horizontes de transição, que é uma transição gradual. Então eu faço uma divisão teórica ali, né, entre onde acaba o A de fato, onde ele começa a ficar parecido com o B, e onde depois o B começa de fato. Então eu tenho um horizonte de transição aqui no meio. O horizonte A, depois o horizonte AB, que é aquele que ele está mudando do A para o B, e depois começa o B de fato. Então a gente tem esse horizonte de transição. Normalmente os nossos solos aqui apresentam bastante essa característica. Remetendo então a ele, tem aí essa grande, intensa atividade orgânica e o que diferencia ele dos demais. O próximo horizonte que a gente tem é o B, né, que ele está logo abaixo do A, em muitos casos. Em alguns solos ele está depois do que nós chamamos de horizonte E, como esse foi esse primeiro aqui, ó, né? Tem esse horizonte branco. Mas já vou explicar para vocês o que é ele. O B é o que nós chamamos de horizonte diagnóstico. Eu preciso ver o B para saber que solo é. Tá? Todo solo tem o A? Sim. Mas a diferença entre eles está no B. Eu preciso ver o B para saber que solo é. Por exemplo, se eu furar só até o horizonte A, eu não sei dizer se eu estou diante de um lotossolo ou de um argissolo, por exemplo. Por quê? Porque eles têm diferenças no B. Basicamente, todos os solos, a diferença deles está no B. É um horizonte também que eu utilizo para ver cor. Né? Na primeira aula prática, aquela que não foi nenhuma menina, a gente viu aquela carta de Mansell, né? Que é uma carta que a gente utiliza para ver a cor do solo. Inclusive, na primeira aula prática que a gente for ter depois da quarentena, a gente vai fazer isso. Classificar a cor do solo. Para que serve? Deixa eu ver se eu tenho até uma figurinha aqui. Eu vou mandar lá no WhatsApp para vocês verem. Carta de Mansell. Vamos usar da internet aí, né, gente? Essas tecnologias nos permitem aí. Carta de Mansell, então, é essa ferramenta. Eu vou copiar para vocês lá. Só minha internet cooperar. Copiar a imagem. Sim? Todos os solos. Sim. É do quarto. Aham. Isso, é mais difícil de ver, mas não é impossível, né? Essa é a carta de Mansell, e aí ela aberta, ela tem essa aparência aí, ó, que é esses furinhos,
né, que vocês conseguem ver. Bota o solo por trás dele e vai comparando a cor do solo com a cor que está nessa tabelinha. E aí a gente faz isso só com o solo do horizonte B. A gente não pode fazer isso com o solo do horizonte A. Por quê? Porque o solo do horizonte A está ali camuflado com a cor escura da matéria orgânica. Não é a cor de verdade dele. Se um dia a gente pôr fogo na palhada desse solo, ficar ali uns 2 anos só degradando, ele vai perder totalmente a cor, né? Ainda assim ele vai ser mais escuro que o B, porque o B não tem matéria orgânica, né? É onde eu utilizo para ver todos os testes de textura, estrutura, o teste da minhoca lá, que a gente ainda vai fazer, né? Que é para ver o tipo de CTC que tem argila, né? Tudo isso a gente faz no horizonte B. E a hora que acaba o B, qual hora? É a hora que a gente chega no C. Qual que é a característica principal do C? O C, ele tem pelo menos 50% da composição dele de rochas, de pedra. É o cascalho, né? Então quando eu chego na trincheira e aí a trincheira começa a estralar batendo em pedra, é porque a gente chegou no horizonte C e aí acabou a trincheira, né? Precisa furar mais? Não, porque pra gente não interessa, tá? O horizonte C, ele é o último horizonte perfurado, tá? Então a característica dele é ter metade da sua composição de rochas. Então achar uma pedra ou outra não resolve a vida não. Eu preciso ter muita, né? Eu preciso achar o cascalho mesmo. Outros horizontes, né? O H eu expliquei para vocês, que é o horizonte ístico, né? Aquele quando o horizonte O está bem espesso, tá? O horizonte E eu vou pular agora, mas já explico. O horizonte R ele vem abaixo do C. Ele é um horizonte de rocha pura, ele quase não tem solo, ele é só o bloco de pedra, é aquela laje que eles falam, né? Então, quando perguntaram mais cedo, dos solos que não tem C, o solo que não tem C é o A direto no R, que é o A direto na rocha pura, que é aquela pedra mesmo, né? No bloco de pedra, que a gente tem em algumas pedreiras, né? Deixa eu ver se eu acho uma foto aqui de um neossolo litólico, para vocês terem ideia do que eu estou falando. Imagens. Sim, tem aqui um neossolo litólico lindo de vocês verem. E nego plantando. Como? Coisas que só a agronomia faz por você. Então, quando falar que a nossa profissão não serve para nada, fala a gente consegue plantar nesse solo aí da foto que eu mandei no WhatsApp. Tá vendo lá em cima tem plantas. Pela aparência é uva, videira, eu acho. É uva. Ou uva ou maracujá, não sei. Plantando. Olha que maravilha, né? Rocha pura. Então o horizonte R é esse. O horizonte plíntico, gente, em alguns solos hidromórficos, solos com água, principalmente solos que na região inteira é um solo bem vermelho, um solo bem oxídico. Lá na região de brejo ele vai ser cinza. Por quê? Porque houve alterações químicas que ele perdeu aquela cor vermelha dele. Aquela cor vermelha se dá por que composto? Pelo ferro. O ferro é o que deixa os nossos solos vermelhos. Quanto mais vermelho um solo, mais ferro ele tem. E por que às vezes eu estou naquela aula mesmo, né? Vocês viram lá onde a gente estaqueou o experimento, era vermelho o solo. Mas lá onde os meninos estavam furando trincheira, para quem chegou um pouco mais cedo, viu a gente tampando o buraco. O solo era cinza. Por que teve essa mudança de cor numa área tão pequena? Por conta da água. Ali embaixo eu tenho um brejo, né, que a água esteve presente naquele solo o tempo todo. O que a água faz? A água faz todo aquele ferro que deixa o solo vermelho ficar reunido em alguns pontos. Deixa eu pegar aqui e ver se eu acho fotos. E aí esses pontos eles vão se acumulando. Ó, achei. Sim? Não, o ferro é um elemento. Ferro é um elemento bem, não tem toxidez, ele é bem inerte. Ele basicamente ele é vermelho porque ele já oxidou, já enferrujou, por isso que ele é vermelho. E aí ele não interage mais. Ele interage quando ele está na forma reativa dele,
tá? Quando ele, depois que ele já está vermelho, enferrujado, ele já não mais... Ó, uma pergunta aqui. Como é o quê? Deixa eu ver aqui. Como é o plíntico mesmo? Sim, eu estou caçando uma foto aqui boa para mostrar para vocês e já mandar lá no grupo do Plintossolo, da plintita. Deixa eu achar aqui uma boa foto de plintita. Aqui, ó. Achei. Ver imagens. Rapaz, tem alguém muito carente aqui para conversar comigo no WhatsApp, não para um minuto. Deve ser algum idoso que está pedindo para baixar a internet no celular. Ah, ótimo, só porque eu fui copiar a foto, travou o WhatsApp aqui. Ah, não, foi, tá indo. Estão vendo essas fotos aí que chegou no WhatsApp? Ela tá mostrando umas manchas, né, vermelhas que eu tô tendo naquela camada específica ali embaixo, né? O que é isso? É porque todo o ferro dessa região, tá vendo que até mais em cima ele tá cinza? Todo o ferro daquela parte cinza foi descendo e se acumulando nessas partes mais vermelhas, né? Isso é a plintita. Esse horizonte que apresenta essa característica aqui é o que nós chamamos de horizonte plíntico. E ele dá o nome aos plintossolos. Então, onde eu tenho esse tipo de horizonte, a gente chama aquele solo de plintossolo. Ele só acontece, então, em regiões de brejo, né? Eu não vou achar essa estrutura em áreas onde eu não tenho a presença de água durante milhares de anos, porque quem faz isso é a água, né? Do mesma maneira que quem faz o horizonte E também é água, né? Nessa primeira foto aqui, que tem esse horizonte E que eu mostrei para vocês, eu tenho aqui nesse horizonte E um acúmulo de argila. Da onde? Do A e do B. Como é que isso acontece? Regiões igual aquela que a gente furou trincheira, né, em época de chuva, a água está minando. Vocês lembram de estar pisando e estar lá afundando o pé no barro? Época de seca, ela está seca. Então eu tenho ali 6 meses com a água minando, 6 meses seco, 6 meses minando, 6 meses seco. Esse sobe e desce de água durante milhares de anos, acaba tirando a argila do B e levando para cima, e tirando a argila do A e trazendo para baixo, e acumulando essa argila entre os dois horizontes. E aí eu tenho essa camada branca, né, extremamente argilosa, entre os horizontes A e B. Então esse horizonte E é chamado de eluvial por causa disso, né? A palavra eluviação da argila se refere à movimentação dela. Aí a printita da foto, ó, justamente, né? Tá vendo esses pontinhos todos aí? Ó, tá excelente essa foto, inclusive. Todo esse torrão um dia foi vermelho. E aí a água fez o quê? Fez todo o ferro se acumular nessas pequenas ranhuras aí que nós chamamos de plintita. Eu tinha até esquecido dessa foto aí. Obrigado, Douglas. Tudo certo até agora, gente? Alguma dúvida? Podem perguntar, porque a gente vai seguir para o próximo tópico da aula. Sem dúvidas, então. O Rafael perguntou, né? Plintite seria uma região onde houve lixiviação do ferro. Lixiviação é um termo meio errado para isso, né? O nome isso é plintização mesmo. Lixiviação, o ferro ele teria ido embora para o lençol freático e teria ido embora com a água. Nesse caso, ele não dissolveu na água, né? Ele continua no solo. O que a água fez foi ele se acumular em pontos. Então ele não foi lixiviado, ele foi realmente plintizado. Vitor, o plint fica abaixo do C? Não, o plíntico ele acontece. Às vezes ele acontece no B, eu tenho um horizonte B plíntico. Às vezes eu tenho um horizonte abaixo do B, que é o plíntico, às vezes está abaixo do C, às vezes ele está entre o A e o B, então ele acontece. Quem define isso é quem está classificando, né? Ele pode ser um horizonte separado, que a gente chama de horizonte plíntico, ou ele pode ser um B plíntico, né? Um A plíntico. Então depende, ele acontece e ele não tem bem regra para onde ele vai ser encontrado. Alguma dúvida nesse ponto? Questão de fertilidade, o HO é fértil? Não,
Não porque ele não considera, sozinho ele não é solo. Ele é uma fonte de matéria orgânica. E a gente tem que separar muito bem isso daqui para frente, e é uma dúvida que fica na cabeça de todo mundo até depois que forma, é de que matéria orgânica é igual fertilidade. Não. Matéria orgânica contribui demais para a fertilidade, sem dúvida, mas ela sozinha não quer dizer nada. Por exemplo, se eu tenho lá um solo com um horizonte O bem espesso, e aí eu fui pôr fogo, eu acabo com toda a matéria orgânica daquele solo e de um ano para o outro eu não tenho mais nada, né? Fertilidade é um conceito mais amplo que está incluída a presença de matéria orgânica, tá? Então, eu não posso afirmar que um solo rico em matéria orgânica é fértil. Tanto que tem uma classe de solo, deixa eu mandar para vocês, chama organossolo. Pelo nome, vocês vão pensar que é um solo excelente, um solo orgânico, né, um solo super produtivo, e é uma bosta de solo. Característica principal dele, muita matéria orgânica. Mas ele é extremamente ácido, ele é extremamente hidromórfico, né? Ele é um brejo puro. Olha esse organossolo que lindo. Deixa eu mandar para vocês aqui. Nossa, vou até salvar essa foto aqui depois. Essa turfa negra aí no WhatsApp, você está vendo que tem uma fita métrica ali, né? 10, 20, 30, 40. Até 30, eu não tenho solo, é só turfa, só matéria orgânica. Depois é que eu começo a ter o solo ali, 30, 40, 50, 60, 70, 80, né? Aí muda para o B. Esse solo aqui, ele não presta para produzir. Olha a qualidade do capim que está ali em cima. Né? Por quê? Porque ele só tem matéria orgânica alta. Ele tem acidez alta também. Ele tem questões de fertilidade também pouco agradáveis. Tem gente entrando na aula agora. Quase uma hora de aula. Então ele não é um solo muito bom para produzir não. Tá? Ele, se pôr fogo ali naquele negócio ali, esse solo vai pegar fogo muitos anos. Tá? Então ele não presta. É um solo que inclusive não deve ser utilizado na agricultura. E o nome dele faz a gente entender algo totalmente ao contrário, né? Organossolo, a gente já pensa em algo bom. Então tem esse exercício mental para a gente fazer o resto da vida aí, de tentar separar fertilidade de presença de matéria orgânica. A matéria orgânica é só um fator dentro da fertilidade. Sozinho a gente quase não pode utilizar como critério. Então, gente, nessas situações, né, todos os solos do planeta têm essa mesma configuração de horizontes, né, horizonte A, B, C, D, enfim. E aí eu tenho sistemas que utilizam dessa configuração para nomenclatura, né, para dar nomes a esses solos. E aí são os sistemas de classificação de solo. A gente tem dois grandes sistemas no mundo, que é o WFA, da FAO, e a Soil Taxonomy dos Estados Unidos, né, que vão classificar os solos. A gente usa esses? Claro que não. Né? A gente tem que inventar uma coisa só nossa, né? Tipo a tomada. Tem a tomada que o mundo inteiro usa, mas vamos fazer uma tomada só do Brasil. E aí a gente inventou o Sistema Brasileiro de Classificação de Solo. A Embrapa Solos encabeçou essa criação desse sistema. Por quê? Por que a gente não pode usar o nacional, o mundial, né? Porque o mundo inteiro é mais simples do ponto de vista de classificação, eles não vão tão profundamente. Nós aqui no Brasil temos uma gama de solos tão diferentes que a gente não estava conseguindo classificar, explicar mais ou menos que solo era aquele usando o sistema internacional. Para vocês terem ideia, se o solo é vermelho, no sistema internacional ele é chamado de oxysoil. E só. Só por ele ser vermelho. Ele chama oxysoil, que seriam solos oxidados, né, solos enferrujados. Mas dentro do Brasil, dentro dos oxysoils, a gente tem o latossolo, a gente tem o argissolo, a gente tem o cambissolo, a gente tem o chernossolo. 4 classes de solos que são totalmente diferentes um do outro. E que lá fora eles chamam tudo de oxysoil. Então a gente meio que viu a necessidade de poder ter mais detalhes. Né? Mas, por exemplo, se a gente for escrever um artigo científico, que eu pretendo trabalhar com vocês durante o processo de vida de vocês no curso, escrever artigo e publicar. A gente tem que usar o sistema internacional. Então não pode, por exemplo, colocar, vamos supor que a gente vai fazer um artigo daqueles experimentos que eles estaquearam, né, que foi utilização de adubação de fontes alternativas de fosfato em um latossolo. A gente não pode usar a palavra latossolo, tem que usar o oxysoil.
como que a gente vai, no artigo, explicar as diferenças? A gente vai descrever melhor esse oxissóio. Então, o nosso sistema ele acaba se tornando mais eficiente porque, pelo nome, eu consigo passar para o leitor todas as informações que ele precisa a respeito daquele solo. Eu não preciso explicar que é um oxissóio profundo, isso, tal cor, tal, não. Ele já vai dizer tudo que precisa. E como é que é esse sistema de nomenclatura? É a mesma coisa que a gente usa para dar nomes a espécies de animais. Né? Antes, se a gente usasse a nomenclatura só de gênero, vou usar até os dois tópicos da direita, ele é o Canis lupus e Canis familiares. Se eu falar, olha, um animal do gênero Canis invadiu minha casa, aí você liga para o bombeiro. Aí o bombeiro, ele é biólogo de lá e fala, meu senhor, isso não é suficiente para determinar aí uma emergência. Ele, por que não? Estou dizendo que minha casa foi invadida por um animal do gênero Canis. Por quê? Porque o cara não sabe se foi um cachorro que invadiu sua casa, que é o Canis familiares, ou se foi um lobo que invadiu sua casa, que é o Canis lupus. Obviamente, Canis lupus vai dar mais emergência, tirando se for um pincher, né, do Canis familiar, porque pincher é puro ódio, aí tem que correr com todo o contingente policial para poder salvar aquela família invadida por um pincher. Mas se for um lobo ou um cachorro, só falando Canis, eu não consigo passar a ideia para o nosso leitor disso, né? Mesma coisa dos solos, né? Eu tenho nomes e sobrenomes para definir um solo. Quando eu falo latossolo, eu estou falando só que é um solo profundo, né? Eu não estou dizendo mais nada, mas o nosso sistema adota esse negócio de nome e sobrenome, né? Então eu tenho o nome do solo, sobrenome e assim por diante. Cada um desses sobrenomes vai passando mais detalhes do que é feito esse solo, né? O primeiro nível categórico, que a gente chama de nome, né, são as ordens. Esses são basicamente os grupos de solos, que eles são tão diferentes entre si que eles foram agrupados nessas classes. Tem então latossolo, arge, plinto, cambi, organo, plano, glei, cherno, espodo, nel, nito, luve e verte, né? Todos são aí classes de solos, né? Nessa tabelinha aqui, só para curiosidade, é para saber de onde veio esse nome, né? Argissolo, solo que tem argila, cambissolo, um solo que troca, chernossolo, um solo preto, rico em bases, polossolo, um solo cinza, enfim. Isso aqui a gente vai aprofundar melhor na próxima disciplina, lá do terceiro período, que é o das trincheiras, que é de classificação de solos mesmo. Aqui a gente está só tendo a ideia do nome, né? Só um minutinho, gente. Então, seguindo, aqui para vocês terem ideia do nome. Dos solos mais comuns, que a gente vai ouvir muito falar, eu tenho o latossolo, o argissolo e os gleisolos. Latossolo é o solo mais comum na camada, nos solos em áreas planas. Argissolo é o solo mais comum em áreas de declive e o gleissolo é o solo mais comum em áreas de brejo. Tá? Segundo nível categórico, o segundo sobrenome que a gente tem deles aí são as subordens. Normalmente, o segundo nome que todo solo recebe é alguma característica que eu consigo ver. É alguma característica visual. No caso aqui, vamos tomar como exemplo o latossolo. Então a gente vai escolher como primeiro nome, latossolo. O segundo nome dos latossolos é o que? Cores, né? Ele é um latossolo vermelho, ele é um latossolo amarelo, ele é um latossolo vermelho e amarelo, um latossolo bruno, um latossolo glei. Como que eu defino isso aqui? Com aquela carta de Mansell, né? Eu vou ver a cor que ele se encontra para definir se ele é vermelho, se ele é amarelo, vermelho, amarelo, bruno, glei. Vocês devem estar malucos para saber que cor é um solo bruno. Bruno, gente, é a cor de um solo normalmente negro, mas não por conta da matéria orgânica. Por isso que eu preciso chegar no horizonte B. Tá? Se eu chego no horizonte B e eu estou vendo um latossolo, ele continua escuro, que não é nem vermelho, nem amarelo, nem cinza, ele é configurado como um latossolo de cor bruno. Tá? Então a cor bruno não é só um nome. Toda sala tem um bruno que é zoado nesse momento, mas nessa aqui parece que não tem. É uma coloração. Terceiro sobrenome,
terceiro nível categórico chamado de grandes grupos, né? O terceiro já são características químicas. Até o segundo a gente consegue classificar lá em campo, né? Latossolo vermelho, um organossolo gley, enfim. Até o segundo eu consigo ver em campo e até afirmar com uma certa certeza, se eu tiver a carta de Manson, então eu consigo dizer com certeza o segundo nível categórico de um solo. O terceiro, não. Por quê? Porque são características químicas. Claro que eu tenho exceções, alguns solos que seguem outro padrão, mas de modo geral, o terceiro nome de um solo é característica química. E eu não consigo ver isso em campo, eu só consigo ver isso com análise, tem que ir para o laboratório, né? E aí então tem, por exemplo, aquele mesmo latossolo. Vamos escolher um latossolo, a cor dele vamos escolher vermelho, tá? Então tem um latossolo, vermelho, e agora? Qual que é o terceiro nome? Distrófico, eutrófico, distroférrico, ácrico. Cada um desses nomes aqui, ó, remete a uma característica. A gente não vai aprofundar nesses atributos diagnósticos aqui, porque é bem complicado e é conteúdo da próxima disciplina. Mas só para apontar para vocês, eutróficos são solos férteis e distróficos são solos desférteis, né, inférteis. Distroférrico é um solo infértil e rico em ferro, né? E ácrico é um solo péssimo, infértil, com CTC quase beirando zero, sem matéria orgânica nem nada. Então eu tenho um latossolo vermelho distrófico. Com esse nome eu já consigo passar para o meu leitor que ele é um solo profundo, de coloração vermelha, pouco fértil, pouca saturação por bases, enfim, ele já passa uma série de características que o leitor sabe do que eu estou tratando, tá? Para quarto, quinto, sextos e níveis categóricos, a gente não se preocupa muito na agronomia, tá? É um nível de classificação tão profunda que normalmente a gente vai mexer com isso mais em pesquisa, né? Se for publicar um artigo, a gente precisa ir um pouquinho mais detalhe, mas em nível agronômico, para saber, por exemplo, manejo para se produzir, você não precisa mais do que até o terceiro nível categórico. Em alguns casos até o segundo é suficiente. Mas o quarto nível categórico normalmente são características ímpares. São coisas que não deveriam existir, mas estão ali. Aí ele vai no nome. Vamos supor que a gente esteja furando uma trincheira de um solo seco. Um solo de uma área alta e plana. Ou seja, naquela região provavelmente eu nunca tive presença de água, né? Mas de repente, furando a trincheira, eu encontrei plintita, que é uma estrutura que só aparece em solos com água. Então, é uma estrutura que não deveria estar ali, é uma característica ímpar. Então, eu vou chamar, por exemplo, de latossolo, vermelho, distrófico, plíntico, né? E aí isso pode acompanhar várias características. Argilúvicos é quando tem aquele horizonte vertissólicos é quando tem uma estrutura que chama slick sides, é uma rachadura que acontece lá no horizonte B. Deixa eu ver aqui, bom. Quinto e sexto nível categórico, para encerrar, né, a aula, são basicamente informações quase dispensáveis do ponto de vista de classificação, né? A gente chama de famílias. Tá? Tem discussão dentro da ciência do solo se são necessários. Mas dá uma olhada no nome. Sim. Ah, tá. Não, repito então. Só dizendo que o quinto e sexto nível categórico eles estão em discussão ainda porque não há nem necessidade de utilizá-los de tão profundo que foi essa caracterização, né? Então eles é chamado de famílias e a diferenciação disso é tão mínima que nem é utilizado tanto tecnicamente quanto em campo, né? Para vocês terem ideia, um nome completo até o sexto nível categórico de um solo, olha só: latossolo, primeiro nível; amarelo, segundo nível; ácrico, terceiro, que é a parte química. Até aqui, tudo bem. Depois entra petroplíntico. O que é isso? Eu encontrei plintita nesse solo. No latossolo? Sim, estranho, né? Não era para estar. Petro por quê? Porque é um tipo de plintita muito dura. Então ela recebe o nome de petroplíntico. Latossolo, amarelo, ácrico, petroplíntico, textura argilosa cascalhenta, endoconcrecionário oxídico aniônico. Com esse nome aqui, eu passei tantas características desse solo. Eu sei que ele é fundo, por causa do latossolo. Eu sei que ele tem um tipo de ferro
é hidratado por causa da cor amarela, né? Ou às vezes o tipo de rocha dele é goetita, que é um tipo de material mais amarelado. Eu sei que ele é péssimo do ponto de vista de fertilidade, porque ele é ácrico. Eu sei que ele tem pentita, ou seja, ele está próximo de lugar que tem água, né? Eu sei que ele tem a textura argilosa, cascalhenta, ou seja, eu tenho pedaços de rochas em todo o horizonte A e B, tá? Não é só aquele horizonte C lá do cascalho. Eu tenho rochas, claro que não na quantidade para definir como horizonte C. Endoconcrecionária é uma característica bem técnica que se refere ao tipo de argila, né, que é uma argila muito dura. Oxídico aniônico, porque eu tenho muito óxido de ferro, né, e aniônico, porque eu tenho pouca CTC e muita CTA. Então é um combo de características que, sim, não é um nível de detalhes que esse aqui eu joguei só para curiosidade de vocês. Eu não vou cobrar esse na prova de jeito nenhum, não se preocupe. Para ver como o sistema brasileiro de classificação ele é detalhado, né? Os outros sistemas ia simplesmente chamar isso tudo aqui de oxissóil. Então entende-se aí um pouco a necessidade do sistema brasileiro de classificação, tá? O Alifer perguntou se são as aulas de hoje. Sim, são as aulas de hoje. Ele não deve estar no grupo, senão ele estaria perguntando na aula, não lá no WhatsApp, né? Provavelmente. Sim. Isso. E aí, pessoal? Dúvidas? Como é que tá aí o... Sim? Sim. Não, porque assim, a gente considera o horizonte A, B e até o B, na verdade, como solo, tá? Abaixo do C, a gente chama de subsolo. E aí na agronomia, isso não tem relevância nenhuma. Quem estuda o subsolo é geólogo. Não é nem geógrafo, é geólogo, né? Que é a galera que vai para onde? Lá para o fundo. Lá para as rochas, lá para o pré-sal, lá para puta que pariu. O petróleo, ele tá lá no fundo, lá, quilômetros abaixo da superfície, né? O que é o petróleo? O petróleo um dia foi um horizonte O. Tá? Então ele foi um horizonte O onde teve muita matéria orgânica depositada, e aí veio o solo e se depositou por cima, e ali ficou enterrado, né? E aí tudo aconteceu e o negócio ficou lá no fundo da terra, e essa matéria orgânica foi se transformando ali com temperatura e pressão e virou petróleo. Então petróleo, milhões de anos atrás, foi um tipo de horizonte O ali. Aí, hoje ele não é horizonte. Beleza, mais algum ponto? O Vitor fala do nível 1 de novo, por favor. Nível 1 do que? Ah, do primeiro nome? O nível 1 é o primeiro nome dos solos, né? Como se forma um organossolo. Respondendo a pergunta do Vitor primeiro, o nível 1 são as classes de solo padrão, né? Deixa eu até mandar lá no grupo do WhatsApp essa figura. Deixa eu ver se vai. Não foi, peraí. Nossa, não vai, eu printo. Deixa eu ver se vai o print screen. O primeiro nível categórico é basicamente o primeiro nome dos solos. Eles é o mais fácil porque eles se diferenciam entre si por conta das características que cada um tem, né? É o João, é o Chico, é a Bruna, é a Mariana, enfim, é o primeiro nome. Não é o João da Silva e o João Pereira, que aí seria o primeiro nome igual, que muda o sobrenome para diferenciar entre eles. Então o primeiro nível categórico é a classe de solo mesmo, né? Que a gente diferencia com base nas sequências de horizontes, que é o que diferencia um do outro. Depois, o que vai diferenciar
um latossolo do outro latossolo é o que? São características. Esse aqui é mais profundo que aquele, esse aqui é mais fértil que aquele, esse aqui é mais óxido daquele. Então, o primeiro nível categórico são solos totalmente diferentes uns dos outros na classificação. Pergunta do Rafael, que a partir da imagem que o senhor mostrou, como se forma um organossolo? Gilson, organossolo, a gente está até avançando um pouquinho na disciplina do semestre que vem, mas o organossolo precisa de algumas características meio ímpares para ele acontecer. Eu tenho que diminuir a atividade microbiana num solo para que ele vire um organossolo. Por quê? Porque o que decompõe a matéria orgânica são os micróbios, né? E eu preciso diminuir a atividade disso para que eu consiga acumular matéria orgânica. Porque se não for os micro-organismos, eu não acumulo, né? Se eu tiver bactéria e fungo demais, toda a matéria orgânica que vai chegando, eles vão comendo, né? Então, para eu acumular, eu tenho que diminuir a atividade deles. Primeiro jeito, frio. Aqui nessa foto, provavelmente é uma área bem fria pela vegetação, pelas rochas, né? Em lugares frios, meus bactérias elas não vão trabalhar muito e eu consigo acumular. Segunda situação, excesso de água. Se eu tenho um solo encharcado, essas bactérias elas são aeróbicas, elas não vão decompor. Por isso que normalmente aqui no Cerrado a gente vai encontrar organossolo em área encharcada. E a terceira situação, eu tenho um depósito de material orgânico acima da capacidade que as bactérias têm de consumir. Então, por exemplo, um bosque que está caindo folha o tempo inteiro, o dia inteiro, está caindo mais folha do que as bactérias conseguem consumir, então eu acabo acumulando. E se eu tivesse duas situações dessa no mesmo lugar, aí que eu tenho um acúmulo alto. Por exemplo, se eu tiver uma área encharcada junto de um bosque, além de eu ter atividade reduzida pela falta de oxigênio, eu tenho um acúmulo de folha, né? E se isso for frio, então, aí é que o bicho pega. Aí eu consigo criar aí organossolos de camadas de quase 1 metro de profundidade de matéria orgânica. Mais alguma dúvida, alguma questão? Sim. Normalmente as diferenças são visuais. Na verdade, sim, as diferenças sempre são visuais, não só cor. Por exemplo, do B para o C, eu sei a diferença de um para o outro é porque o C tem rocha e o B não tem. Então não é cor, é presença de estrutura. Do horizonte plíntico, como é que eu sei a diferença do horizonte plíntico que não é? Presença de plintita, não é cor também, é estrutura. Já o horizonte A para o B é cor. Então, cada horizonte eu consigo diferenciar baseado em alguma diferença sempre visual. Sempre diferenças que eu consiga enxergar, ver em campo. E aí, mais algum ponto, questão, questionamento, contribuição? Não. Assim, eu posso ter solos com horizonte A de 5 cm e posso ter solos com horizonte A de 40. Tá? Também não. Eu tenho horizonte O que é só um capinzinho de nada, só aquela piloura. E eu tenho horizonte O espesso de 30 cm. Então, assim, depende da classe. Inclusive, isso é o que define a diferença de um solo para outro, né? O chernossolo é um solo que tem um horizonte A de 40 cm de matéria orgânica bruta. Horizonte A. Né? E aí vai direto para o B. E outros solos não tem isso. Então, o que vai diferenciar um solo do outro são essas características. A gente não vai entrar nessas características agora porque isso é matéria de uma disciplina só. Que é classificar solo. É tanta coisa que se a gente for ver junto nessa disciplina, vocês estão malucos. Então ficou só para classificação de solos lá no terceiro período essas questões onde a gente vai ver cada solo, a diferença deles de um para o outro. E aqui a gente vai ver só esse geralzão, né, que é a parte mais de introdução e classificação mineralogia. Douglas perguntou aqui, seria questão de abrupto e gradual? Não necessariamente, isso também é característica, né? Por exemplo, o latossolo, eu posso ter um latossolo que tenha transição gradual de A para B e eu posso ter latossolo que tem transição abrupta, né? Então também cai no depende. Então, 3 coisas que o agrônomo tem que saber fazer: falar depende, jogar truco e contar mentira.
Mais alguma questão? Tomar suco. Pessoal, é basicamente isso, né? Deixa eu pausar a gravação da aula aqui. Deu